Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos falando aqui direto do estúdio Alfa. Nós temos a possibilidade de mudar de cenário, né? E o nosso cenário aqui é um cenário natural. Estamos aqui no Projeto Maria Santíssima, Volta Redonda, aqui onde moro com a minha família, né? E é uma alegria poder falar com você. Em função da questão do batismo, né? Quantas coisas a gente tem escutado aí pelas redes, pessoalmente, onde a gente vai, sobre o batismo. Sobretudo porque a Igreja Católica batiza criança, como várias igrejas protestantes batizam criança, certo? Tem aqueles que discordam, que divergem, né? Mas tem aqueles que usam tem essa prática de batizar crianças. Mas o que importa-me é falar o batismo na Bíblia e administrado pela Igreja Católica, certo? O batismo de crianças vem de uma data imemorial, não sabe-se, mas tudo leva a crer que vem do tempo dos apóstolos. Mas eu vou mostrar isso para vocês dentro da Bíblia, ao longo desses encontros que teremos. Não sei quantos, perdoe-me porque eu não consigo, gostaria de estar todo dia mandando uma mensagem, fazendo uma reflexão da liturgia, mas a gente tem que lutar pela vida, né? Eu não tenho uma estrutura econômica a gente tem que lutar, tá bom? Para ganhar o pão de cada dia. Queridos irmãos, a primeira coisa, tá? Vou mostrar para vocês a questão do batismo de crianças administrado pela Igreja Católica, mas primeira coisa que a gente tem que ver, não há como falar sobre batismo sem que primeiro falemos sobre salvação. Por que isso? Porque batismo é um tema subordinado. Batismo não é fim, batismo é meio. Batismo é uma escada. Para que a gente usa uma escada? Para chegar em algum lugar. Ninguém usa uma escada para morar nela, para ficar abraçado, para ficar pendurado nela. Nós usamos a escada porque queremos chegar a um patamar superior que não temos como chegar e por isso usamos uma escada. Então o batismo é esta escada que leva-nos a um patamar superior, certo? Mas o mais importante que o batismo é a salvação. Não esqueçamos que Jesus disse: aqui está quem é maior que Salomão, que Moisés, que Davi, que os profetas. Aqui está aquele que é maior que o sábado. Então a salvação, queridos irmãos, é fim. Batismo é meio. É necessário, é o meio ordinário de alcançarmos a vida eterna. O batismo é o meio ordinário de alcançarmos a salvação, de alcançarmos a vida eterna. Porém, Deus, ele pode salvar quem ele quiser, independente dos meios ordinários que estão aí estabelecidos. Foi o que aconteceu com aquele ladrão lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até porque não havia outra possibilidade, né? Para que ele colocasse em prática os meios ordinários. Ok, meus irmãos? Então, Jesus está acima de tudo. O batismo é um meio ordinário, que eu devo saber, eu devo apropriar-me dele, eu devo submeter-me a ele, para que eu possa entrar na vida eterna. Então, quando a gente fala de batismo, não tem como a gente falar sobre batismo, sobre salvação, sem que a gente mencione João 3,16. Jesus estava falando com o doutor Nicodemos e num determinado momento Jesus disse para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
É indispensável falar de salvação sem que a gente comente João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois eu vou voltar com este relato de Jesus e Nicodemos lá em São João, no capítulo 3. Mas por hora, eu quero pegar apenas este texto aqui, de João 3,16. O que é que este texto está dizendo para nós? Que nós, para herdarmos, alcançarmos a salvação, precisamos de crer em Jesus. Quem crê em Jesus se salva, quem não crê se condena. Também precisamos, não há como a gente falar sobre esse tema da salvação, sem que a gente mencione Atos, capítulo 16 e versículo 31. Atos 16, 31, quando aquele carcereiro de Filipe, ele perguntou, ele estava para suicidar-se e perguntou para Paulo, o que devo fazer para me salvar, para herdar a vida eterna? E Paulo e Silas falaram para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, esses dois textos, eles são um clássico do tema da salvação, que não há como a gente falar de salvação sem que mencionemos João 3,16, Atos 16, 31. Esses dois textos dizem para nós com toda clareza que quem crê em Jesus se salva e quem não crê se condena. Não é isso? Fica claro isso. Nosso tema é o batismo, mas não há como falar sobre batismo sem que falemos de salvação, porque batismo é um tema subordinado. Batismo é um tema subordinado ao tema da salvação. Olha só que gostoso, né? Que maravilha é esse fundo musical, os pássaros cantando, né? Ó, coisa de Deus, né? A gente tem que crer na misericórdia, no amor de Deus mesmo. Olhai para as aves do céu, disse Jesus, né? Elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Que maravilha, eu gosto muito disso aqui. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, não esqueça este verbo crer. Não esqueça o verbo crer, porque precisaremos dele. Eu não sei quantos encontros, quantas palestras a gente vai fazer, certo? Mas precisaremos bastante do verbo crer. Então, a gente logo pensa, se eu creio em Jesus, estou salvo, se eu não creio, não estou salvo. É simples assim, não é mesmo? Toda a economia da salvação, toda a história da salvação, vindo do Antigo Testamento, tudo que Jesus fez, todo o sacrifício, toda a morte dele, enfim, tudo que ele passou resume-se, basta eu crer que Jesus veio, que ele morreu na cruz e está tudo resolvido, não é? Bendito seja Deus. Saiamos, porém, da superficialidade. Lá em Mateus, no capítulo 19, um jovem rico chegou com Jesus e disse, que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele o quê? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E agora? Basta crer em Jesus? É apenas isso? Está tudo resolvido? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Entre crer em Jesus e guardar os mandamentos, há uma diferença muito grande. Mateus capítulo 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, eu curei, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu revelei, e não sei o que, não sei o que. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ainda que eu tenha toda a fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu creia de uma forma que eu seja capaz de transportar montes, sem a caridade eu nada sou. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, entre crer e fazer a vontade do Pai que está nos céus, há uma distância muito grande. Se queres entrar na vida, disse Jesus, guarda
os mandamentos. O mesmo Jesus que falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, agora ele está dizendo, se queres ser salvo, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então precisamos ter isso na cabeça. A situação aqui vai ficar um pouco complicada mais. A salvação de Jesus não é uma salvação barata. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos ver dentro da palavra. É fácil pegar um texto da Bíblia, ou aquilo que me convém, selecionar textos e fazer o meu argumento. Não esqueçamos que a mesma Bíblia que diz que nós nos salvamos pelo crer, pela fé, também ela nos diz que nós nos salvamos pelas obras. É palavra de Deus. A mesma Bíblia que proíbe fazer imagens, ela manda que as imagens sejam feitas e sejam colocadas no lugar mais santo do templo que havia em cima da arca. Então, se alguém lhe ensinou a aceitar a primeira parte e desconsiderar a segunda, cuidado, alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está certa. Então vamos entender o batismo através desta ótica da salvação. Precisamos crer. Eu dizia isso. Para a salvação basta ter fé, basta crer e nada mais. Diferente do que diz a Igreja Católica. A Igreja Católica nunca ensinou. A Igreja Católica nunca ensinou que nós nos salvamos apenas pelas obras. Mas ela diz que nós precisamos das obras tanto quanto precisamos da fé, porque uma fé sem obra é morta. Então Jesus está dizendo aqui, lá em Mateus, no capítulo 19, se queres entrar na vida, se queres ser salvo, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 25, para sermos salvos, também precisamos de boas obras. Porque o Senhor dirá naquele dia, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Eu estava com fome e me alimentastes, com sede e me saciaste, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava doente na prisão e me visitastes. Quando, Senhor, quando eu te vi nessa situação, quando isso fizestes a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso das obras. Já deu 12 minutos, está indo para 13 minutos esse vídeo, eu vou parar por aqui. Mas eu retorno com este mesmo tema. Eu quero lhe mostrar dentro da palavra de Deus que o batismo da Igreja Católica, que administra as crianças, ele é válido, ele é autêntico. Porque batismo não é simplesmente para arrependimento de pecado, como muitas pessoas dizem por aí. Eu falo sobre isso no próximo programa. Que Deus abençoe, que Deus o guarde. Reza por este indigno pecador que precisa da misericórdia de Deus. Todos os dias, quando eu tomo um banho, que estou embaixo do chuveiro, eu digo, Senhor, eu quero ser batizado contigo, renova-me, fortalece-me, que esta água que está caindo sobre o meu corpo, eu possa lembrar-me do meu batismo e reconhecer que sou uma nova criatura. Que não sou eu que devo aparecer, mas é o Senhor que deve aparecer e sobressair na minha vida. Um grande abraço.